Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá, um pouco atrasados. Nós tivemos aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, um apagão de energia elétrica e sinal de internet, retornando agora, ok? Então, por isso nós estamos aí um pouco atrasados hoje, ok? Hoje é dia 29 de junho do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 19 do mês de Tammuz do ano 5781. Hoje nós estamos iniciando nas nossas gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o líder da nossa geração. Nós vamos ter agora, nos próximos 23 dias, nós teremos aí as gotas de sabedoria do nosso Rebbe com o título A Planta da Criação. Então, são 23 ensinamentos que nós teremos pela frente. E nessa introdução aqui, né, o nosso rabino Tzvi Freeman, que fez as compilações do nosso Rebbe Menachem Mendel, então, nessa introdução desse grupo de ensinamentos, a planta da criação, ele nos fala da seguinte forma: a principal atividade do Rebbe era estudar, debruçar-se sobre os textos do Talmud, os códigos de lei e responsum, Kabbalah e filosofia, cada elemento da riqueza da Torá, analisando-os e comparando-os de todos os ângulos, formulando as perguntas que outros tiveram medo de fazer e fornecendo soluções nas quais ninguém pensara. É verdade, ele diria, a uma organização ativista internacional com centenas de escritórios espalhados pelo globo, melhor dizendo, é verdade que ele dirigia uma organização ativista internacional com centenas de escritórios espalhados pelo globo. É verdade, ele recebia sacos de correspondências todo dia. É verdade, era ele mesmo que exigia ação e não apenas ideias. No entanto, sua principal ocupação sobre o que ele falava, sobre o que ele escrevia, como ele passava a maioria das horas de seu dia, era o estudo da Torá. O Rebbe frequentemente repetia que, por meio do estudo da Torá, você pode conquistar o mundo. E na maneira pela qual o Rebbe discutia a Torá, você podia ver que ele estava fazendo exatamente isso. Todo pensamento, todo ensinamento era um novo entendimento do universo inteiro. Uma simples história ou um detalhe legalista, aparentemente árido, transformavam-se em suas mãos numa nova percepção do funcionamento do tempo e do espaço. Na verdade, o fato de passar tanto tempo estudando é em si mesmo uma forte declaração que diz: essa parte de mim que você vê envolvida no mundo e seus problemas, este não sou eu, este é um mero vislumbre de minha alma. Onde eu realmente estou é uma união íntima com um ensinamento divino que está além do tempo e além de toda a criação. Se alguém que está firmemente ancorado num domínio mais elevado pode efetuar verdadeiras mudanças dentro de nosso mundo. Então, este é o nosso Rebbe, como diz o rabino que fez as suas compilações, Tzvi Freeman, a respeito do nosso Rebbe. Ou seja, quando ele estava envolvido com as questões seculares do mundo, os inúmeros dezenas, centenas de escritórios, né, ativistas espalhados pelo mundo inteiro, envolvido com as correspondências, lia todas elas, respondia, etc. e tal,
Então ele dizia que esse não era o verdadeiro eu dele, né? Era um vislumbre da sua alma, porque o seu verdadeiro eu está e estava sempre realmente envolvido com o estudo da Torá, né? Então esse é o nosso Rebbe, né? Então vamos às gotas de sabedoria desses 23 ensinamentos que tem como título, né, a planta da criação. Baruch Hashem. Novamente avisando aí, né, que hoje nós entramos atrasados, que aqui na nossa cidade, na nossa região, tivemos aí um apagão geral, eletricidade e sinal de internet. Então nós ficamos aí sem sinal nenhum, né? Então retornou agora, questão aí de 5 minutos mais ou menos, 5, 10 minutos mais ou menos, ok? Então esse é o motivo do nosso atraso hoje aí, tá bom? Inês Martins, Leocádia Pereira, Carla de Costa, Luiz Ribeiro, quem mais? A Malu, lá de Brasília, a Leocádia Pereira, Baruch Hashem, a Ilci Reginato, Shalom, Shalom, Ilci, Baruch Hashem. E então nós estamos aí, né, à tarde com a Torá. Então nós vamos ver aqui a primeira gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, que fala sobre a planta da criação, ok? Claudinei Tincani, Shalom, Claudinei Tincani, Baruch Hashem. Então o Rebbe assim nos diz, costuma-se traduzi-la por Bíblia ou lei, mas não é isso que a palavra significa. Torá significa instruções. Em qualquer trecho da Torá que estude, você deve encontrar as instruções que ela está lhe dando. Então, portanto, né, dentro desse ciclo de 23 ensinamentos com o título A Planta da Criação, a primeira coisa que o Rebbe quer enfatizar aqui para nós é exatamente isto. A Torá significa instruções, ponto. A partir do momento que você se aplica em qualquer trecho da Torá, os 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas, né, de forma simples e comum sempre dita, né, como Bíblia, os 5 primeiros livros. Então, a Torá, ela significa instruções. E qualquer trecho da Torá em que você for ler, ouvir ou estudar, você sempre encontrará as instruções daquilo que Deus quer lhe transmitir naquele momento, ok? Então é isso daí. Nós estamos, né, dentro das 3 semanas, do dia 17 de Tammuz até o dia 9 de Av, 21 dias, e essas 3 semanas, elas são focadas muito diante da realidade de tragédias que aconteceram na história bíblica do povo judeu e na própria história contemporânea do povo judeu. Dessa forma, nós temos 21 dias em que nós estaremos aí sempre trazendo algumas coisas referentes a esse período, recordando que esse é um período em que o povo judeu literalmente não fazem festas, aniversários, casamentos, não ouvem músicas, não há dança, não há nenhum tipo de festividade. É um período realmente de muita reflexão, certo? É um período que se intensa, de forma intensiva, melhor dizendo, o povo judeu, o mundo judaico, se dedica aos estudos da Torá, bem como também nas demais instruções, né? Talmud, Mishnah, Kabbalah e Companhia Limitada, e dentro desse aspecto aí não restam dúvidas sobre a questão da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, né? E essas 3 semanas, né, de luto, tristeza, principalmente focados na destruição dos 2 templos,
né, a destruição do primeiro templo na época do êxodo, ou melhor dizendo, do exílio babilônico, quando Babilônia, hoje que conhecemos como Iraque, venceu o povo judeu por causa das suas próprias iniquidades e levou o povo cativo para a Babilônia. Uma parte dos sábios foi junto com o povo que foi levado para a Babilônia e uma outra parte ficou em Jerusalém. Estes sábios, neste período de 70 anos do exílio babilônico, eles escreveram o Talmud, 2 Talmud. O Talmud babilônico, dos sábios que foram para a Babilônia, e o Talmud Jerusalém, que é o Talmud dos sábios que permaneceram em Jerusalém. Nesse aspecto aí, né, é onde que os nossos sábios falam, né? O Talmud, ele tem aí em torno de 7.000 páginas ou mais, devido a essas duas escolas, vamos assim dizer, a escola babilônica e a escola de Jerusalém. Os sábios da Babilônia e os sábios de Jerusalém. Então, essa foi a primeira destruição do templo, que aconteceu exatamente no dia 9 de Av. E depois, a segunda destruição do templo, que foi exatamente no ano 69 da nossa Era Comum, que também aconteceu no dia 9 de Av. E nesse aspecto aí, então, do dia 17 de Tammuz até o dia 9 de Av, 21 dias, nós temos aí um período de luto, porque dentro desse ciclo, como nós já vimos aqui, e os nossos sábios falam, exatamente um ciclo do dia 17 de Tammuz a 9 de Av, um ciclo em que acontecimentos trágicos vieram, né? A destruição da muralha externa de Jerusalém, depois a destruição da muralha interna, já ligado diretamente ao templo, né? E isso daí foi através da destruição da muralha interna, tiveram acesso ao pátio interno do templo, e daí para diante os portões do templo foram queimados, derrubados, a grande destruição, uma grande mortandade, um verdadeiro genocídio aconteceu nesses dois períodos aí. E outros acontecimentos trágicos também, que nesses 21 dias nós estaremos aí relatando nesta sequência, ok? Hoje nós queremos falar com você sobre a questão do mês de Tammuz, o mês Av, ou especificamente as datas de 17 de Tammuz a 9 de Av, e a relação com o alfabeto hebraico. Então os nossos sábios, eles trazem os comentários aqui nesse sentido, nos falando, né, que o livro Sefer Yetzirah, que é o mais antigo livro de Kabbalah, que fala sobre a criação, e ela é atribuída, esse livro é atribuído a Avraham, como o autor de Sefer Yetzirah, o livro da criação. Então, nos relata os sábios que a letra que representa o mês Av é a letra Tet, que é a 9ª letra do alfabeto hebraico. E a sua gemátria tem o seu valor numérico também de número 9. Então, o mês Av, ele é a letra Tet, que é a 9ª letra do alfabeto hebraico, e a sua própria gemátria fala do seu valor numérico de número 9 também. Como a primeira letra da palavra Tov é Tet, isso significa, a palavra Tov significa bom, aquilo que é bom, aquilo que é do bem. Então o Tet, ele representa o conceito do bem oculto que está aguardando ser revelado. Ele também representa o conceito de gravidez. Então a letra Tet, ela representa o conceito de gravidez. Tanto é que a forma Tet, né, quando nós olhamos para ela e pensando em gravidez, a sua formação, né, a forma da letra Tet, que ela é gordinha, então quando você pensa em gravidez e mais a letra Tet, você pode visualizar ali como representa, né, a barriga da mulher grávida, né? Então esse é o conceito de gravidez que a letra Tet representa na sua forma
arredondada e introvertido. O valor numérico também, que é o valor numérico 9, corresponde exatamente aos 9 meses de gestação. Então, de fato, uma das metáforas clássicas, né, que os nossos sábios trazem no pensamento judaico é de que a gravidez representa um estado de constrição, pois é um período quando o bem oculto está escondido e constrito, até que chegue o momento para que ele nasça e seja revelado ao mundo. É vital lembrarmos que a gravidez não existe apenas em seu nível físico, mas ela também está no seu âmbito espiritual. Por isso, né, um âmbito físico, mas somos todos, né, homens e mulheres, considerados como estando constantemente em vários estágios de gravidez, seja ela espiritual, emocional ou intelectual. Então, né, para os machões de plantão aí, né, que diz aí, eu não fico grávido, fica assim. Só que você não fica grávido no sentido físico igual a mulher, mas os homens ficamos grávidos no sentido seja de ordem espiritual, emocional ou intelectual. Ou seja, todo pensamento, sentimento que está oculto em nós é como uma gravidez, aguardando o momento certo para vir à luz, né? Então, por isso, sábios, dentro do pensamento judaico, falam sobre essa questão. Exatamente, explicitamente no campo físico, a mulher, somente ela, pode ficar grávida. A letra T te representa isso. No âmbito espiritual, tanto homem como mulher ficam grávidos, ou vários estágios de gravidez, de ordem espiritual, emocional ou intelectual, ok? Então, assim, a mitzvah no hebraico diz assim, pru uruvu, que significa crescer e multiplicar. Então, pru uruvu significa crescer e multiplicar. Ruvu, ok? Então, não significa apenas ter filhos fisicamente, mas também nos é ordenado a sermos criativos, usando os talentos que nos são dados por Deus para criarmos dentro deste mundo, né? Então, o uruvu, crescer e multiplicar, não é apenas no campo físico. No campo físico, somente a mulher ela pode realmente fazer multiplicar, crescer e multiplicar. Porque somente a mulher pode ficar grávida fisicamente e dar à luz a uma vida. Isso é único e exclusivamente, né, pertinente à mulher, ok? Né? Então, por aí você vê que essas ideologias de gênero aí, onde que querem implantar, né? Lembrem daquele detalhe, consciência divina, consciência de Deus e consciência de família. São os dois pilares, duas bases para uma sociedade realmente ter as bênçãos divinas. Dentro desse aspecto aí, os que são do contra, e sempre serão do contra, eles querem, dentro desse sistema globalismo, establishment e companhia limitada, eles querem eliminar a consciência divina, a consciência de Deus e a consciência de família. Por isso as ideologias de gênero por aí no mundo afora, né, querem de todas as formas dizer que menino não é menino e menina não é menina. Homem não é homem, mulher não é mulher. Então, dentro dessas ideologias, o que nós vamos encontrar aí? Todo mundo do avesso, misturado, ninguém é nada, ninguém é ninguém, e vira uma... Não, salada de maionese, não, eu gosto tanto de maionese, não. Vira uma salada de bagunça mesmo, né? Então, é uma coisa de lunático, né? Então, por exemplo, o homem que acha que não é homem, o homem que, dentro dessa ideologia, ele acha que é mulher, né? Então ele vai fazer um exame num ginecologista.
É interessante, né? Então o homem chega lá, né, para o médico ginecologista e fala para ele, fala assim, eu não sou homem, eu sou mulher. Aí o médico fala, tudo bem, vamos lá. Vamos fazer a consulta então? Aí então ele, que não é ele que diz que ser ela, e vamos lá. Então o médico fala assim, bom, então nós vamos fazer um exame ginecológico e vamos escolher um material, né, para fazer o exame de Papa Nicolau. Você está pronto? E aí aquele homem que diz que não é homem, que é mulher, ele... Mas doutor, que jeito que nós vamos fazer isso? Aí o doutor fala para ele, ele, fala assim, então, como que nós vamos fazer? Você veio aqui para fazer um exame ginecológico. E o meu exame ginecológico é fazer um exame ginecológico e colher material para fazer o exame Papa Nicolau, que é o exame preventivo para o câncer de ovário. Ah, mas eu não tenho ovário. Então, fulano, ou seja, o que você quer ser chamado, a porta é a serventia da casa. Então, essas ideologias aí vêm justamente através de um sistema que querem eliminar a consciência de Deus e a consciência de família. Ou seja, são ideologias que são contra Deus. Não é contra você, é contra Deus. Eles não aceitam o que Deus fez. Por isso que nós estamos vendo aqui dentro das nossas parashiot, as nossas porções semanais do estudo da Torá, nós temos aí a questão de Korah, Balaque, Bilã, né? Nós temos aí as várias formas de rebeliões, que é tanto a mistura de povos, como também alguns dentre o povo israelita se rebelaram contra Deus, não concordaram com aquilo que Deus fez. E realmente a terra abre a sua boca e leva vivo para o abismo aqueles que se levantam contra Deus, ok? Então, por isso, consciência divina e consciência de família é a base para que você possa dar o terceiro passo, que é o quê? Ame o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, o homem jamais, com as suas ideologias e sistemas e globalismo, e mesmo que põe na ponta da caneta como lei, né, jamais poderão alterar a natureza. Menino é menino, menina é menina. Depois que cresce, já sabe muito bem o que quer da vida, etc. e tal, as crianças devem crescer normalmente, com a educação normal, ok? E não resta dúvida que os pais são fundamentais nessa história, certo? E vigiar realmente aquilo que está sendo ensinado para os seus filhos nas escolas. Quando sair daquilo que é normal, então os pais precisam se manifestar, ok? Aí depois que está adulto, né, já sabe muito bem o que é um copo de veneno e o que é um copo de água límpida, que sabe muito bem o que é luz, o que é escuridão, que sabe diferenciar do braço direito e o braço esquerdo, aí cada um toma a sua decisão. O que você quiser ser, problema seu. Então, porque você já tem o poder de decisão, não é verdade? Então você toma a sua decisão e acabou, certo? Mas menino nasce menino, menina nasce menina. Depois que cresce, a decisão ela é individual e cada um toma a sua decisão que lhe convier. Não resta dúvidas que sabemos da realidade. Toda decisão que nós tomamos, existe uma consequência lógica, ou para o bem ou para o mal, ok? Então, dentro desse aspecto, né, Tete representa a gravidez. No campo físico, somente a mulher pode ficar grávida. E no campo espiritual, emocional e intelectual, todo ser humano fica grávido. Nesse aspecto, realmente para crescer e multiplicar, no sentido de divulgar aquilo que é bom, justo, reto e correto aos olhos de Deus, e por aí afora vai, ok? Então, nesse sentido, precisamos ser criativos para podermos criar, né, dentro deste mundo, aquilo que vem trazer o que é bom, o que é bênção, o que é luz,
o que é trazer a presença divina para este mundo que nós habitamos aqui, né? O estado de gravidez é, assim, um momento de constrição, no qual nós não somos ainda capazes de manifestar plenamente o nosso potencial ou o bem latente ou oculto que está dentro de nós. Mas, como geralmente descobrimos, é o trabalho que praticamos enquanto escravizados e limitados que nos permite apreciar plenamente nossa liberdade. Então, os nossos pensamentos, né, a nossa gravidez no sentido espiritual, emocional e intelectual. Então, você tem pensamentos, projetos e coisas semelhantes. Isso está dentro do seu intelectual, isso está dentro da tua emoção, isso está dentro do seu campo espiritual. A partir do momento que você coloca em execução, então você está trazendo à luz, você está dando à luz a este projeto ou coisas semelhantes que você ficou incubado, vamos assim dizer, ou ficou num período de gestação no campo espiritual, emocional e intelectual. E a partir do momento que você pôs em prática, você trouxe à luz, né, aquilo que está ligado ao seu plano, aos seus pensamentos, às suas emoções e etc e tal. Então, dessa forma, você está fazendo exatamente o quê? Pro uruvu, né, que significa crescer e multiplicar. Então, dentro desse aspecto, todo ser humano pode e deve ficar grávidos no sentido espiritual, emocional e intelectual para trazer aquilo que vem a fazer crescer e multiplicar para o bem da raça humana, para o próximo. Então, tudo aquilo que você o fizer, você estará. Como nós estamos dentro das 3 semanas de luto, das 3 semanas trágicas na história bíblica e na história contemporânea do nosso irmão mais velho, o povo judeu, nós contemplamos aí, como os próprios sábios dizem, que é um período de 3 semanas em que há realmente uma constrição, que isso significa o quê? Significa que nós estamos, de uma certa forma, nós estamos limitados, prisioneiros desses aspectos dentro de nós mesmos, aguardando o momento oportuno para trazer à luz esses projetos, né? Esses acontecimentos de ordem espiritual, emocional e intelectual, no sentido de crescer e multiplicar. Então é um momento de constrição, é um momento de estar fechado num bom sentido dentro de si mesmo, buscando pensamentos, emoções no campo espiritual, o aprendizado, o ensinamento, meditando, refletindo sobre todas as coisas, para que assim que findar o dia 9 de Ave, né? Ou seja, no final da gravidez, você venha exatamente executar aquilo que vem para contribuir, para crescer e multiplicar em benefício do próximo, da raça humana, né? Então, no campo específico das 3 semanas, vamos dizer assim de forma simples, é um período de tristezas, choro e luto, para que em seguida você possa transformar a sua tristeza, o seu choro e o seu luto em festas, alegrias e vida. Por quê? Aquele famoso ditado popular, né? Se dá valor quando perdemos alguma coisa. Quando você tem, geralmente o ser humano ele não dá o devido valor. Quando ele perde, aí ele fala, puxa vida, meu Deus do céu, por que eu fui perder essa amizade com o fulano, com a fulana tal? Como que era preciosa essa amizade para mim, mas eu não dava a devida importância. Agora que eu perdi essa amizade, agora eu vejo o quanto que ela é valiosa.
né? Dentro de outros aspectos da nossa vida, é a mesma coisa. Então, por isso, a nossa gota de sabedoria de hoje, do nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele fala que o estudo da Torá, ela de fato nos traz as verdadeiras instruções para aquilo que realmente é útil para a nossa vida. Por isso que quem estuda a Torá, ele aprende a dar a valor no aqui e agora, na sua vida que ele está vivendo. Aqueles que estão próximo a ele, ele valoriza. Os seus amores, ele valoriza os seus amores. O amor a Deus, o amor ao marido, o amor à esposa, o amor aos filhos, o amor aos pais, o amor aos irmãos, às irmãs, o amor ao próximo, e assim sucessivamente. Então, quem estuda a Torá, ele sabe valorizar os seus amores. E ele faz de tudo, luta para não perder nenhum deles. Para justamente não vir com chororô depois. Depois não adianta chororô, não. Depois que derramou o leite, não adianta chorar pelo leite derramado, não é o velho ditado esse daí? Então, é essa a realidade aí. Então, o dia 9 de Ave é o dia Tet de Ave, o dia grávido do mês grávido. Incrivelmente, os sábios ensinam que o Mashiach nascerá no dia 9 de Ave. Não esquecendo que os próprios sábios nos orientam que também existem opiniões diferentes, né? Isso se refere ao nascimento físico ou espiritual. Ou seja, segundo os sábios, eles falam no dia 9 de Ave, que é o mês grávido, né? Mashiach, ele nascerá no dia 9 de Ave, que é exatamente a transição das 3 semanas, dos 21 dias de choro, tristeza, luto, para a festa, alegria e vida. Então, por isso, os sábios falam que Mashiach nascerá no dia 9 de Ave. E aí começa, né, outro grupo de sábios que falam, mas será o nascimento físico ou o nascimento espiritual? Né? E os nossos sábios falam a respeito, né, da alma de Mashiach, né? Que aquele candidato realmente a ser o Mashiach, ele receberá a alma da alma de Mashiach. E aí então ele começará o seu trabalho específico para a redenção final, ok? Então, em outras palavras, o nosso Redentor será revelado e trará ao nosso mundo a um estado de revelação no exato dia que, durante o nosso exílio, representou terrível destruição. No meio de nossa destruição, nós temos a habilidade do renascimento, ou seja, todas as catástrofes que se abateram na vida histórica bíblica ou história de Torá, Tanar e história contemporânea, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, realmente sempre renasceu da destruição, das cinzas, da morte, renasceram para a vida. Esta é uma das grandes lições que nós aprendemos com o nosso irmão mais velho, o povo judeu. Então, o renascimento, ele é uma realidade no meio do nosso povo. Então, o mesmo é verdade sobre o dia que marca o início do período de luto, que é o dia 17 de Tamuz. No dia em que as muralhas de Jerusalém foram rompidas, levando à destruição e ao exílio. Existe algo de positivo que pode resultar do rompimento das muralhas. Lembrando sempre que tudo que tem na Torá e tudo aquilo que está relacionado à história do nosso irmão mais velho, o povo judeu, sempre há o lado positivo, né? Uma das grandes características do renascimento do nosso povo, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, é exatamente o lado positivo das questões. Ou seja, quando há uma intensa escuridão, brilha uma luz diferente e excepcional.
para o nosso povo. Por exemplo, a escuridão do Egito, né? Vamos assim dizer, né? Assim como também, quando nós podemos ver que realmente há uma grande destruição dentro do campo físico, material, nós vemos o renascimento do nosso povo reconstruindo tijolo por tijolo, pedra sobre pedra, e reedificando o que precisa ser reedificado. Nesse sentido, nós vemos aí exatamente que o romper das muralhas, há algo muito positivo para se aprender no romper das muralhas que os nossos sábios trazem para nós. Por isso, existe algo de bom no princípio dos 21 dias, no dia 17 do mês de Tamuz. O número 17, ele também tem uma ligação exatamente com Tov, que significa bom, aquilo que é bom, aquilo que é para o bem. Então aqui pode estar também a semente de um processo muito positivo que o Eterno providenciou no meio à catástrofe. Isso certamente não só é verdade em um nível físico, material falando, mas também dentro do campo espiritual, psicológico e emocional. Estas barreiras são geralmente mais difíceis de serem quebradas, como os nossos sábios dizem, do que até mesmo a maior e mais forte muralha física. As muralhas físicas em torno da cidade velha de Jerusalém, que foram as primeiras a serem quebradas, destruídas, até chegar às muralhas em torno do tabernáculo, onde houve uma nova destruição daquelas muralhas. Então os sábios falam que existe uma muralha mais difícil de ser quebrada, que são as muralhas que estão ligadas diretamente à questão psicológica, emocional e espiritual. E é preciso realmente romper estas barreiras. Então, uma parede é algo que mantém os outros de fora. Então, as muralhas representam pessoas de fora, mas também tem pessoas para o lado de dentro. E dentro dessa questão, paredes, muralhas, né, deixa pessoas para fora e protege e esconde o que está dentro das muralhas ou dentro das paredes. Paredes são necessárias. Os sábios perguntam: paredes são necessárias? Muralhas são necessárias? Muros são necessários? A resposta, eles dizem, sim, diante de um mundo imperfeito. São necessárias estas coisas. Entretanto, há momentos em que precisamos derrubar as paredes, as muralhas. Ou seja, há momentos que precisam ser derrubadas as paredes e as muralhas de separação, para podermos experimentar, sentir e crescer de verdade. Se você fica trancado dentro da sua bolha, então o mundo é perfeito. Lembra desse negocinho aí que nós estamos vivendo nos últimos 18 meses? Aquela turminha que diz assim, fica em casa. E fica em casa, né? E eles ficam lá postando o seu churrasquinho, o seu uísque, né? Eles ficam lá postando lá, né, as suas academias dentro de casa, né? Salário gorducho, poupança gorducha, fica em casa. É muito bom. Então eles ficam dentro dessa bolha. Mas do lado de fora da parede, do lado de fora da sua bolha, da sua muralha, há uma multidão precisando de ajuda. Continuando, se nossas paredes estiverem sempre de pé, então ninguém pode entrar e nós não poderemos sair. Em vez de mera proteção, elas se tornam uma forma de fuga em uma... Opa, tá caindo o sinal aí.
ok? É que a nossa região aqui está difícil hoje, viu? Ok? Voltou ao normal aí, né? Vamos em frente. Então, né? Em vez de proteção, essas barreiras, essas muralhas, essas paredes, elas acabam tornando uma forma de fuga, de separação, uma barreira que se torna uma prisão. E é o que nós estamos vendo aí acontecendo na vida de muitas pessoas nesses últimos 18 meses, né? Uma grande separação, fuga e uma verdadeira prisão para muita gente. Esse é o verdadeiro trabalho que nós devemos fazer, tanto individualmente quanto globalmente. Nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e começar a quebrar nossas muralhas. As muralhas do medo, da desconfiança, da ignorância e do ódio. Devemos destruí-las totalmente. E então, quando estivermos no meio das ruínas, quando pudermos finalmente enxergar uns aos outros, tijolo por tijolo. Desta vez, em vez de construirmos uma parede, então nós construiremos uma casa que possa ser usada por todos e onde todos sejam bem-vindos. No campo exato da palavra, não resta dúvidas que essa casa, sendo construída tijolo por tijolo, está falando explicitamente sobre a construção do terceiro templo, que nos dias de Mashiach será construído o terceiro templo, maior do que os dois primeiros em todos os sentidos, espiritual, físico, material e também em todo o seu campo espiritual, psicológico, em todo o seu campo de alcançar vidas em todos os níveis das vidas humanas, espiritual, físico, financeiro e material. Ou seja, suprir as necessidades do ser humano em todos os seus níveis. Então, esse desafio ele começa agora, já. E principalmente os dias que nós estamos vivendo, o nosso desafio é mais do que real. Saia da sua bolha. Saia de trás da sua prisão. Saia de trás das suas muralhas. Venha para as ruínas. Venha para o meio do povo. Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Eterno. Os que confiam em Hashem. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus, ele quer que você esteja no lugar certo, na hora certa, para que em contato com as pessoas certas ao teu redor e derredor, você possa trazer a luz da Torá, a luz da sua presença, para que as pessoas possam fazer parte da redenção final. Não fique prisioneiro. Com isso, seremos finalmente capazes de revelar a bondade que se manteve oculta por tanto tempo, trazendo significado à confusão e propósito ao caos aparente. Ou seja, a confusão e propósito ao caos aparente que nós estamos vivenciando com essa dita cuja, especificamente falando de pandemia, é porque existe realmente um plano espiritual de Deus. Esse é o tempo em que as pessoas precisam aprender a olhar para os céus. Eleva os meus olhos às montanhas, de onde me virá o socorro, minha ajuda, meu auxílio. O meu socorro, minha ajuda, meu auxílio vem daquele que está além das montanhas. Eu olho então além das montanhas, eu contemplo os céus. Quando eu olho os céus, eu não consigo chegar ao infinito, mas eu sei que o meu socorro vem além do infinito, daquele que é Ein Sof,
o Criador, o soberano do universo, porque ele está além do infinito. Se ele não estivesse além do infinito, se ele não é presente além do infinito, então qualquer Deus que se constrói por aí, qualquer divindade, seria Deus. Não precisaria dele. Mas como ele está além do infinito, por que ele está além do infinito? Porque o infinito está nele. Ele não está no infinito, porque ele está além do infinito. O infinito está nele. Por isso que ele é Ein Sof, o infinito, que significa que ele é o único e o verdadeiro infinito. Aquilo que na nossa visão chamamos de infinito nesse universo, tudo isso, incluindo o nosso planeta, tudo isso está dentro de Deus. Esse é o nosso Deus. É dele que vem o nosso socorro. Por isso que quando os nossos sábios vêm e dizem que para nós aprendermos o balançar de uma folha em uma árvore, quando ela vai para a direita ou para a esquerda, ou quando ela cai do seu galho, e aonde ela vai cair, e aonde ela vai ser levada, até nisto, Deus tem propósito. E nós precisamos cada vez mais, através das instruções da Torá, dos nossos sábios, buscar compreender isto. Por isso, não fique preso na sua bolha, no seu mundo, nas suas paredes, nas suas muralhas. Venha para as ruínas, porque é aqui que Deus quer que você trabalhe. Venha para as ruínas. Venha para o caos. Porque Ele está precisando de você para reconstruir este mundo. Para sarar este mundo. Para que tijolo por tijolo seja novamente edificado para uma casa onde todos possam entrar e se sentir bem. Por isso, a redenção com o justo e o verdadeiro Mashiach, o templo, o terceiro e definitivo templo, será construído em todas as suas dimensões maiores do que os dois primeiros, tanto no campo físico como no campo espiritual. E então, a casa de Deus, ela será para todos, sem exceção. Por isso se cumprirá a profecia. Assim como as águas cobrem o mar, assim a Torá sairá de Jerusalém e vai cobrir toda a face da terra, todas as nações. E o mundo será plenamente transformado na casa de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós, para construirmos esta realidade. E então, esse período de tristeza, luto, de choro, será plenamente transformado em júbilo, festa, vida. Faça parte desse projeto de Deus. Faça parte desta planta de Deus e venha para a tua posição que Deus tem para cada um de nós. Baruch Hashem. Vamos para a nossa terceira leitura da nossa Parashá Pinhas, né? Que está no capítulo 26, versículo 52 do livro de Bamidbar, Números. É a nossa terceira leitura da nossa Parashá semanal Pinhas, a divisão da terra, ok? Deus falou a Moshe dizendo: você repartirá a terra com uma herança somente entre nomes que foram incluídos no censo anterior,
que foi a leitura de ontem, né, sobre o censo. Para uma tribo grande você dará uma herança maior, e para uma tribo pequena você dará uma herança menor. Cada uma receberá uma herança de acordo com o seu censo. Você somente deve repartir a terra através de um sorteio. Eles a herderão em porções divididas de acordo com os nomes de seus ancestrais tribais que saíram do Egito. Mesmo que um grupo seja numeroso ou pequeno, a sua herança da terra será distribuída por meio da boca do miraculoso sorteio falado. Estas são as famílias levitas incluídas no censo: a família de Gershoni, descendentes de Gershon; a família Kehat, descendente de Kehat; a família Merari, descendente de Merari. Aqui nós temos o censo da tribo de Levi, ok? Os levitas. Estas eram as famílias levitas: a família Livni, a família Hevroni, e a família Mahli, a família Mushi, a família Korhi. Kerat era pai de Amiram. O nome da esposa de Amiram era Yocheved, a filha de Levi, cuja a esposa de Levi deu à luz para Levi no Egito. Para Amiram, Yocheved deu à luz a Arão e Moshe, e sua irmã Miriam. Nadav e Avihu, Elazar e Itamar nasceram de Arão. Nadav e Avihu morreram quando eles ofereceram fogo estranho diante de Deus. O número total contado foi de 23.000, cada varão a partir de um mês de vida. A tribo de Levi, ela era contada a partir de um mês de vida, né, os varões. E enquanto que as 12 tribos de Israel, elas eram contadas a partir dos 20 anos de idade até os 60 anos de idade. Esse é o diferencial sobre a contagem dos levitas e das 12 tribos de Israel. Então os levitas não foram contados junto com os outros filhos de Israel, a partir da idade de 20 anos, uma vez que eles não receberam nenhuma herança da terra, juntamente com os filhos de Israel. Isso conclui então o censo de Moshe e Elazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, ao longo do Jordão, perto de Jericó e Ericó. Dentre esses que foram contados aqui, não havia um só homem que fora incluído no censo de Moshe e Arão, quando esses contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai, pois Deus lhes havia dito que eles definitivamente morreriam no deserto. Nenhum homem restou dentre eles, exceto Caleb, filho de Jefune, e Yehoshua, o filho de Nun, né? Então esses varões que foram contados de 20 a 60 anos de idade, que saíram da terra do Egito, lá 600 e poucos mil, dessa leva aí só ficou Caleb e Josué e Yehoshua, né? Devido ao pecado dos 10 espiões, ok? Agora entramos no capítulo 27, onde temos a reclamação das filhas de Tselofihad, né? As filhas de Tselofihad, o filho de Hefer, que era filho de Gilad, que era filho de Mahir, que era filho de Menashe, portanto da tribo de Menashe, as filhas de Tselofihad. Das famílias de Menashe, filho de Yosef, vieram estes. Seus nomes dessas 5 filhas de Tselofihad eram Mahla, Noá, Rogla, Milca e Tirtsa. Elas ficaram perante Moshe, Elazar, o sacerdote, os líderes tribais e a congregação inteira na entrada da tenda de reunião, dizendo: nosso pai morreu no deserto. Ele não fazia parte do grupo que se rebelou contra Deus, nem fazia parte da assembleia de Korah, mas ele morreu devido ao seu próprio pecado. Ele não tinha filhos, porque o nome de nosso pai deveria se perder de sua família por ele não ter nenhum filho. Dê-nos uma porção juntamente com os nossos irmãos de nosso pai. Moshe não sabia o que fazer, assim ele trouxe o caso delas diante
de Deus, ok? Nós vamos ficar mais aqui na questão da reclamação das filhas de Tselofihad, né? Que vem da tribo de Menashe, filho de Yosef, ok? Então vejam bem, aqui as filhas elas vão reclamar para Moshe e Elazar, que foram que fizeram o último censo, depois do pecado de Baal Peor, né? O deus do desnudamento, né? Em que os filhos da tribo de Shimon, eles pecaram com as mulheres moabitas e com a midianita, né? O príncipe, um dos príncipes mais importantes da tribo de Shimon, né? Zimri, ele publicamente entrou na tenda desafiando Moshe e também, né, desobedecendo os próprios mandamentos, e publicamente entrou numa tenda e coabitou com a midianita, uma mulher não judia, mostrando publicamente que todo varão judeu poderia coabitar com qualquer mulher não judia. Depois da outorga da Torá no Monte Sinai, em Shavuot, o varão judeu não poderia casar com uma mulher não judia, né? Então, nesse desafio e nessa rebeldia, né, houve então a praga, a pestilência de Baal Peor, né? E aí houve depois um novo censo em que Moshe e Elazar fizeram. E nesse campo todo aí ficou então as filhas de Tselofihad sem terra. E agora? Nós vamos ficar sem terra e para onde que nós vamos? Né? Graças a Deus não havia ainda o movimento, né, do sem teto, sem terra e sem companhia limitada, né? Então, portanto, não tinha essa militância por lá, né? Então elas foram buscar os seus direitos, mas direito legal. Esse é o detalhe, a diferença de militância. O direito legal baseado juridicamente nas próprias leis de Deus, outorgado no Monte Sinai. Então elas reclamaram com Moshe, dizendo, nós vamos ficar sem. O que você está dizendo aí é que as terras serão distribuídas pelo nome paterno das tribos. E o nosso pai já é morto, e nós vamos ficar sem terra, né? Então, dentro da Torá oral, mais Talmud, Mishnah e etc. e tal, os sábios comentam que, a princípio, uma disse, né, vamos reclamar os nossos direitos e nós vamos ver aí o que vai acontecer nessa história toda. Então, elas se reuniram juntos ali, a Moshe e a Elazar, e a princípio, né, disseram, né, que a nossa mãe possa, então, fazer a parte, né, da questão do levirato. Como ela é viúva, ela pode casar com um dos varões e, nesse sentido, ter direito à terra. Mas aí também não poderia, porque ela tinha filhas. Ela não teve filhos, homens, mas ela teve filhas. Então, a partir do momento da viuvez, só poderia a lei do levirato casar com o irmão, o cunhado no caso, porque ela não teria filhos, mas como ela tinha 5 filhas, então não poderia aplicar essa lei. Legalmente, juridicamente, ela não podia. Então, dessa forma, então, elas partiram então para outras alternativas. E nesse sentido, né, com outras alternativas, não viram. Então elas falaram, vamos conversar com Moshe e vamos ver o que ele diz, né? Então, nesse diálogo, nessa conversação, junto com Moshe, Elazar, que era o sumo sacerdote, mais os líderes e os juízes do Sanhedrin, né, estavam todos reunidos e elas então começaram a ilustrar, né, o seu direito e como que ficariam, né, nesse sentido aí. Então, dentro desse aspecto, né, elas apresentaram, né, segundo os comentaristas, né, os nossos sábios, elas, de maneira estudada e acadêmica, significa fundamentadas, elas foram lá,
Elas não foram lá para, ó, mimimi. Elas não foram lá para ficar batendo o pezinho, tirando roupa e fazendo necessidades fisiológicas em público, né? Fazendo manifestação pelos meus direitos. Não, elas foram lá muito bem vestidas, muito bem fundamentadas, muito bem estudadas e muito bem alicerçadas de forma acadêmica, ou seja, elas foram atrás dos seus direitos fundamentados de forma legal, juridicamente falando, tanto no plano espiritual como no plano físico, né? E os nossos sábios falam que as filhas de Tselofihad, nome difícil, hein? Tselofihad, né? Elas eram mulheres, moças, né? Elas eram moças muito bem estudadas, inteligentes. Aliás, diga-se de passagem que nós sempre encontramos isso dentro da história da Torá, do Tanar e da história do povo judeu. As mulheres judias sempre têm um QI a mais, né? Sempre tem. Então, dentro desse aspecto, né, os nossos sábios trazem, né, aquele diálogo, né, que a Torá oral, a Mishnah, traz para nós, né? Então, a filha mais velha, ela principiou o discurso e disse, então, nosso pai faleceu no deserto e não no Egito, já que faz parte da geração que deixou o Egito. Então, portanto, o nosso pai, que deixou o Egito com todos nós, ele também tem direito a uma porção da terra em Israel. Essa foi a promessa de Deus do povo que saiu do Egito. Eu vou levar vocês para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Cada um vai ter sua porção. Então, a filha mais velha já disse, ó, o nosso pai faleceu no deserto. Ele não faleceu no Egito. E junto com todos aqueles que saíram do Egito e entraram no deserto em direção à terra prometida, todos têm a sua porção. Então, o nosso pai também tem a porção. A segunda filha continuou o discurso da sua irmã. Não fez parte, o nosso pai, não fez parte da perversa congregação dos seguidores de Korah, porque Korah e os seus seguidores, Datã e Avirã, perderam o direito das suas porções na terra prometida, devido à sua rebelião, porque eles também blasfemaram contra a terra prometida. Eles perderam o direito. O nosso pai não fez parte desta congregação de Korah. Fundamentado legalmente, juridicamente. Não esqueça que o Eterno é chamado de Dayan Haemet, o verdadeiro juiz. As coisas têm que ser bem fundamentadas. Juridicamente, as coisas têm que ser de forma legal. A terceira filha, então, tomou a palavra e disse, ele não induziu outros a pecar, o que faria perder a sua porção, porém, morreu por causa do seu próprio pecado. Então, ele não induziu ninguém. Então, ele não perdeu o direito. São 3 argumentos fundamentados. Tselofihad era um homem que profanou o Shabat recolhendo os gravetos. Lembra lá na Parashá, na 37ª Parashá, a Parashá Shelach? Lá nós temos a passagem em que nos fala lá no capítulo 15 do livro de Números, nos fala de um homem que foi pego apanhando gravetos no Shabat. E por causa disso ele morreu. E Tselofihad, na própria Parashá, nós vemos lá na 37ª Parashá, nós vemos lá que Tselofihad, ele fez conscientemente o apanhar dos gravetos no dia de Shabat, que era proibido. E por que ele fez isto? Então os nossos sábios comentam que Tselofihad, ele fez isso porque
houve o pecado dos 10 espiões, e o povo se rebelou contra Moshe e contra Deus. E aí foram sentenciados a vagarem pelo deserto 40 anos. Então Tselofihad, ele pensou, como esta geração está enfadada a morrer no deserto, eles poderão cair num pecado ainda maior, dizendo que mandamentos não servem para nada para nós, porque nós estamos no deserto e nós vamos morrer aqui no deserto. Então, Tselofihad, né, ele fez o quê? Para mostrar a todos que o mandamento divino, ele é real em qualquer lugar. Então, no dia de Shabat, ele foi apanhar gravetos. E como ele violou o mandamento, ele foi punido com a morte. E aí todos viram e tiveram temor aos céus. Então, ele foi um exemplo para mostrar aos outros que o mandamento é para ser vivido. E também, diante dessa realidade, os sábios falam que Tselofihad, ele foi chamado de justo, porque ele mostrou na prática para os demais que o mandamento, ele é bom e é eterno. Então, nesses argumentos, as filhas estavam muito bem fundamentadas dentro da própria academia do estudo de Torá e estavam pleiteando um direito justo. A quarta filha concluiu: por que o nome de nosso pai deveria ser esquecido por não ter deixado filhos? Que nós, suas filhas, herdemos as porções que lhes são devidas. Moshe replicou: a terra será dividida apenas entre homens. As filhas de Tselofihad então argumentaram: permita então que nossa mãe faça um casamento levirado com nosso tio. Se tiverem um filho, ele herdará a terra de nosso pai. Moshe então disse: isso não pode acontecer. Sua mãe não pode casar-se com seu tio. Ela tem filhas, que são vocês. Então as moças replicaram: se as filhas carregam o nome do pai, não deveriam também receber sua herança? E então Moshe disse: espere, vou consultar a Deus. Quando Moshe ele foi consultar a Deus sobre essa questão, não é que ele não sabia a resposta, segundo dizem os nossos sábios. Moshe fez isso, mais uma vez, mostrando realmente o grau da sua humildade tão elevado que era. Moshe era o homem mais humilde da face da terra e foi o homem mais humilde na história da humanidade. Por que ele foi consultar a Deus diante desse momento? Ele tinha a resposta, segundo os nossos sábios. Mas ele foi consultar a Deus para mostrar a todos. Por quê? Porque quando esse caso chegou a Moshe, elas tinham passado pelos demais tribunais, de primeira, segunda e terceira instância. Lembram lá atrás, na Parashá de Yitro, quando o sogro de Moshe viu que ele, desde o amanhecer até o anoitecer, ele ficava em pé recebendo as pessoas e resolvendo todos os problemas das pessoas. E Yitro aconselhou ele: se Deus aprovar, por que você não distribua as responsabilidades em tribunais? Então, quando a questão das filhas de Tselofihad chegou a Moshe, é porque elas já tinham ido nas demais instâncias. Por isso que junto com Moshe estava o pessoal do Sanhedrin, os juízes de todas as instâncias também estavam ali. O Sanhedrin era o Supremo Tribunal deles, a última instância, mas elas tinham já passado pelas outras instâncias.
e também não resolveram, ficaram sem saber como resolver a questão delas. O Sanhedrin, o Supremo Tribunal Federal deles, também não souberam o que resolver. Então foram para Moshe. Então vamos para Moshe. E aí então nesse momento, né, Moshe, quando ele faz isso, vai consultar a Deus e vem com a resposta, segundo os nossos sábios, falam que Moshe queria mostrar a realidade. Que aqueles que estão no cargo de juízes não precisam sentir vergonhas de pedir a opinião de um tribunal mais elevado e de juízes mais experimentados. Obviamente, nós estamos falando dentro de um padrão jurídico, dentro do plano de Deus. Não por essas coisas que nós estamos vendo aí afora, né? É muita misericórdia de Deus para que as pessoas consigam ganhar aquilo que é justo, né? Nos dias atuais, porque juridicamente a coisa está feia, né? Não é verdade? Então, nós estamos falando dentro de um plano jurídico, plano da Bíblia, no sentido da Torá de instruções, dentro do plano de Deus. Porque para que todos calem a boca, Deus é chamado de Dayan Haemet, o verdadeiro juiz. Portanto, nós vemos aí em Salmos, né, realmente o salmista trazendo uma exortação de Deus para aqueles juízes que julgam a favor dos malvados, a favor dos corruptos, a favor dos perversos e acabam prejudicando as pessoas inocentes e o povo. Então tem a sentença para eles também. Porque Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, ele está acima de todos os supremos tribunais federais que possam existir por aí. Então Moshe trouxe o exemplo de humildade, dentro de um padrão justo de justiça. Então ele consultou a Deus e veio com a resposta. Então Deus respondeu a Moshe: as filhas de Tselofihad, elas estão certas, Moshe. Esta lei está escrita na minha Torá no céu. Exatamente como elas disseram. Deles a porção do pai delas em Israel. A porção dupla que ele merecia como primogênito da sua linhagem. Deus também disse, esta é a lei para todas as gerações. Se o homem não tem filhos, suas filhas herdarão a sua propriedade. Deus também disse a Moshe que aconselhasse as tribos, as filhas de Tselofihad, a casarem-se com membros da sua própria tribo, a tribo de Menashe. Assim as terras herdadas permaneceriam propriedade dessa tribo, né? E assim, com o passar do tempo, todas encontraram maridos dignos, se casaram e tiveram filhos. Geralmente, uma mulher que não teve filhos antes dos 40 anos tem mais dificuldade em tê-los depois dos 40 anos. Portanto, Deus realizou um milagre com essas mulheres chamadas de mulheres justas, e todas foram abençoadas com filhos. A história das filhas de Tselofihad nos mostra o quanto todas as mulheres da geração de Moshe amavam a terra de Israel. Por isso, Deus recompensou não apenas estas moças, mas todas as mulheres, concedendo-lhes o mérito de entrarem na Terra Santa. Ao contrário dos homens, as mulheres da geração de Moshe, elas não morreram no deserto. Nenhuma delas morreu no deserto. Todas elas entraram na terra prometida. Se porventura você falar assim, a Miriam morreu no deserto. E aí, como que fica? A Miriam morreu no deserto. Eu retorno a você com a seguinte pergunta. Quem disse que Miriam morreu? Continuando, e Deus ordenou a Moshe que ensinasse os judeus as leis de herança,
que ouvira de Deus no Monte Sinai. As leis básicas da Torá sobre herança são: os filhos do falecido dividem suas posses igualmente. O primogênito, todavia, recebe uma porção dupla. Segundo, se há herdeiros, as filhas não têm direito a um quinhão. Todavia, se não houver filhos, as filhas herdam as posses do pai. Se não há filhos vivos, porém esses deixarem descendentes, os descendentes herdam da mesma maneira que a descrita acima. Por exemplo, se há descendentes homens e mulheres, os homens herdam as posses do ancestral. Em seguida, o parente mais próximo, o primeiro o ancestral paterno, depois os irmãos paternos, então os tios paternos e assim por diante. São os próximos a terem direito à herança, ok? Voltando a falar que todas as mulheres da geração de Moshe foram chamadas de justas, e todas elas entraram na terra prometida. Eis a diferença quando se confia em Deus e vive a confiança. Por isso, toda mulher não judia, toda mulher que está ligada realmente ao movimento Benei Noach, tome posse da sua herança, tome posse das suas bênçãos, faça do seu lar, faça da sua família, faça da sua vida realmente uma casa de Deus cada momento do seu viver. Porque as mulheres, sem sombra de dúvidas, pelos méritos das matriarcas, pelos méritos das mulheres do deserto, Deus não deixa nenhuma sozinha. Ele está com você. Por isso, dentro da vida familiar judaica, a mulher é a luz do lar, a luz da família. Que esta chama, esta luz, jamais se apague na sua vida e na vida da sua família. Seja forte, seja luz, seja semelhante às mulheres do deserto. Shalom, shalom. Até amanhã.